Estamos de volta com mais um episódio no canal Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e hoje nós vamos tratar sobre um assunto que está aí bombando, mídias sociais, e eu quero trabalhar esse assunto hoje, mídias sociais no âmbito de igreja. Essa é uma questão que hoje muito se discute, alguns são a favor, alguns são contra, alguns têm medo. Esse é o assunto da resenha nesse episódio. Você ficou interessado? Você gostou do assunto? Então vem para a resenha. Estamos de volta e eu quero apresentar aqui, eu trouxe aqui um especialista, um profissional de mídias sociais, que trabalha aí, inclusive, potencializando a empresas, comércios, marcas. Eu quero apresentar aqui o meu amigo de longas datas, Herbert Rangel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Diga aí, Herbert, você é um profissional da área, daqui a pouco ele vai falar das marcas, das empresas que ele já potencializou, vai falar aqui inclusive da sua empresa, que chama-se T2Rs. Correto, T2R. Com a palavra, meu amigo, seja muito bem-vindo. Então, Marcos, é um prazer, né, estar aqui, recebi esse convite seu e assim fiquei super feliz, primeiro pelo relacionamento de amizade que a gente tem de longas datas. Né? Não precisa dizer quanto, não. Não, aí vai comprometer a gente. É verdade. mas enfim, falar sobre esse assunto para mim é perfeito, porque hoje a gente vê a cada dia o marketing digital, as mídias sociais aí crescendo e, na minha opinião, as igrejas não podem ficar de fora disso. Esse novo contexto aí de alcançar pessoas, vamos dizer assim, através das mídias sociais. Então, tá batendo esse papo com você aqui, eu acho que é perfeito. Agora, a gente teve um avanço das mídias sociais e ela se deu de maneira assim estrondosa no período pandêmico, que se iniciou aí no início de 2020, né? Em março, na verdade, em 2020, acredito que eu tive essa informação a partir do dia 18 de março. Abril já se fechou tudo. E me diga uma coisa, até então, como era o marketing, não apenas das igrejas, mas o marketing de modo geral, como é que ele andava e como é que você entende essa, em função dos fechamentos, né, as empresas e agora em especial as igrejas, elas tiveram que se adaptar, como foi essa transição extremamente rápida aí em função da pandemia? Então, na verdade, todos nós tivemos de nos adaptar, né, e a igreja não podia ficar de fora. Eu lembro que em 2018 eu fui dar um treinamento no interior de Minas Gerais, só com empresários. E eu comentei na época, eu disse, gente, vocês têm uma experiência vasta de mercado, de comércio. E venda pessoalmente. De pegar na mão, dos dois tapinhos nas de costas. Bater na porta, aquele vendedor de porta em porta que bate a palminha aí na sua porta, né? E esse pessoal, inclusive, a pessoa que me convidou, o diretor da empresa lá, ele foi mascate, né? Ele vendeu de porta em porta. E, enfim, eu comentei com eles e quase eu apanho. Eu disse, gente, está na hora de vocês começarem a abrir espaço para os seus filhos, para os seus netos, que o negócio está mudando. Hoje em dia, ao invés de você entrar, bater na porta para entrar na casa do cliente, você vai ter de falar com ele no WhatsApp, entrar na casa dele pelo WhatsApp. Mas quase me batem. E pós-pandemia, esse boom, Herbert, você falou com a gente em 2018, e aí como é que eu faço agora para entrar nas mídias sociais? Como é que eu faço? E aí eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, porque foi um avanço realmente, como você falou, da pandemia, estrondoso. Estrondoso. Nós tínhamos as plataformas, né? Hoje nós temos, inclusive o Facebook agora é Meta, né? Teve algumas mudanças. E aqui eu não quero denunciar minha posição com relação à idade. A barba branca já me denunciou o suficiente, né? Mas eu me lembro que... Por isso que eu fiz a minha. Tá vendo aí? Pintou o cabelo e tudo mais, fala a verdade. Pois é. Quando eu estava namorando com a minha esposa, Gilza, algum tempinho atrás, eu sou casado já há 22 anos, 21 anos. A gente tinha que namorar via celular, telefone mesmo. Aliás, o telefone também, né, o celular não era uma coisa assim, bastante restrita, né? E não era tão desenvolvido como agora. E nós namorávamos via Embratel. E eu me tornei sócio da Embratel nesse período. Morava em São Paulo, a Gilza aqui em Feira de Santana, na Bahia. Então você que está nos assistindo de fora, né?
Nós estamos falando, o Resenha da Fé tem como sua base, seu estúdio, em Salvador, na boca do rio. Olha que interessante, né? Da boca do rio para o mundo. E eu me lembro que nós falávamos por telefone e no final do mês era aquele desespero, Herbert, porque era muito caro. Daí que surgiu, então, o antigo, talvez você que está aí nos assistindo nem lembre, mas o Orkut. Orkut, olha para isso. Que tá voltando agora, viu? Que tá voltando, existe aí uns rumores de que o Orkut vai voltar com uma outra cara para concorrer aí diretamente com o Facebook. E a gente tinha aquelas salas de bate-papo e aquilo era uma coisa horrível. Porque imagine você querendo namorar, falando, né, umas coisas mais carinhosas para sua amada e um monte de gente ali piruando, falando coisas, atrapalhando, e aí você dizia, não, vamos para tal sala. Só que quando você não falava, vamos para a sala 3, todo mundo ia para a sala 3. Então qual era... Vocês estão rindo, mas é sério. A gente ligava e dizia, ó, nós vamos entrar na sala 23. Se começar a complicar, nós vamos na sala 7. E fazia uma anotação, uma sequência. Vamos na 7, vamos na 2. E só a gente sabia. Então era toda uma manobra. O tempo passou. Hoje nós temos o smartphone e aí surge, então, qual foi depois do Orkut? Teve o que mais? Teve mais um ali, vamos lembrar, que a gente falava. Poxa, um que você fazia ligação. Me lembra aí. Skype. Melhorou? Skype caía, era via de escada, aquilo não completava, era uma Avançamos um pouco mais. Qual foi a próxima mídia que entrou? Aí já foi o Facebook. Mas de uma forma, assim, um layout completamente diferente, uma proposta completamente diferente da que é hoje. Mas já era Facebook. Mas já podia mandar mensagem, chat e tal. A coisa já começou a melhorar. Mas a grande revolução, eu acredito que foi com a chegada do WhatsApp. E o WhatsApp também, quando chegou, não chegou conforme está hoje, não, né? Mas você conseguia já fazer a coisa. Então, houve uma evolução, quem está desde o começo, né? Com isso. E assim, as pessoas tiveram que se adaptar, né, Herbert? Inserido no digital. Até bem pouco tempo atrás, mandava carta. Era via correio, você mandava aquela carta. E ainda tem uma questão do romance da carta, né? Você manda, fica na expectativa, contando os dias. Será que chegou essa carta? A essa altura ela já leu a carta e agora cadê a resposta? O e-mail substituiu, né? O e-mail, quem substituiu a carta foi o e-mail, né? Ainda nós estamos vivendo, eu acredito que nós não estamos imersos ainda completamente na questão digital, embora o digital tá aí. Mas por que eu digo isso? Porque é uma geração, que não sou da geração Z, não pertenço à geração Z. Eu ainda sou um dinossauro que nós estamos ainda na fase transitória. É isso mesmo. Só que eu tô assim, insistindo, querendo aprender. Mas existe uma geração antes de mim, ou seja, meus pais, né? Minha mãe hoje tem e a gente conversa, né? Eu acho muito legal, porque ela ousa a gravar áudio, eu acho uma graça. E ela fica com medo, tal. Então, há uma geração antes de mim, a minha geração, que já é uma geração transitória. Depois de mim, ou seja, meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos, já não estão encontrando dificuldade, porque já chegam no mundo, eu costumo dizer que, brincando, tá, gente? Que o número de partos cesarianas aumentou em relação ao parto normal. Qual é o motivo? Já nasce com o tablet na mão. Brincadeira. Antes que você venha aí, né? Uma brincadeira. Então... essa geração que está chegando agora, você dá um celular na mão, você não precisa ensinar nada não, né, Herbert? Ela sabe. E eu tenho aqui, eu sou dependente, inclusive, do meu filho. Meu filho hoje é maior, trabalha, tal, mas assim, eu até hoje peço ajuda pro meu filho. Ela travou meu telefone. Como é que faz na televisão? Toda a tecnologia é com essa geração mais nova. Marcos, só interrompendo, eu trabalho com o Marcos desde 2016. E até hoje eu peço orientação pro meu filho. Cara, eu tô acertando fazer isso aqui, não. Me ajude aí. Porque dizem, né, os cientistas aí, os neurocientistas, que essa geração tem mais neurônios do que a nossa geração. Eu digo que é uma geração privilegiada nossa, porque nós alcançamos o vinil ao Spotify. Sim. Né? A gente conseguiu percorrer esse caminho. Por enquanto estamos aqui. Ainda estamos aqui.
E eles não percorreram. Nós conhecemos coisas que eles não conheceram nem vão conhecer. Se você for falar, então, da questão, né, do vinil, do ponto de vista da computação, você tinha aí o disquete. O disquete era uma bolacha desse tamanho. Depois modernizou, foi pro disquete 1.44. Mas não cabia uma música. Mas na época, né? A chegada do CD, por exemplo, foi fantástico. CD. Exatamente. O CD tem 700 mega, né? Ainda tem CD, gente? Coloca aí nos comentários aí. Deve ter. Aí do CD você tem um DVD, né? O salto é gigantesco. Aí depois você tem o Blu-ray. Hoje você tem... Pega pra mim ali, você consegue? Hoje você tem aí... Claro, os pendrives, você não vai ver aqui, né? Tem um pendrive. Né? Que hoje a gente guarda em nuvem. E já... Sim, eu ia chegar, né? Aí os pendrives, aí o pendrive, meu pendrive tem 1 tera. Hoje não tem nada. Você guarda na nuvem. E você tem hoje disponíveis aí a questão dos drives e tantas outras situações que você pode guardar, não é isso? Então, essa questão digital, como eu estou dizendo aqui, com a pandemia, ela foi impulsionada, ela foi alavancada, mas assim, tudo bem impulsionar, tudo bem mudar, tudo bem, a gente sabe que as coisas estão se desenvolvendo com uma certa velocidade. Mas o que eu quero destacar aqui não é apenas essa mudança rápida, mas brusca. A gente não teve tempo de se preparar. Não foi uma evolução como do disquete para o CD, para o DVD. Não foi não. Foi assim, hoje fecha tudo e se você quiser falar, vai ter que falar online. Ou seja, usando as mídias. É complicado. E você dizia que você deu esse treinamento lá em Minas. E aí? Pois é, e durante a pandemia, as pessoas vieram me pedir socorro. Eu acabei... videoconferência, né? Não podia sair, treinando esse pessoal a nível Brasil, né? Teve gente de Goiás. Mas se eles não sabiam mexer, como é que eles conseguiram fazer? Porque a primeira vez que entrei no Meet, para passar vergonha, apertava e mutava e até falar bem a verdade para você, até hoje, né? Marcos, empresários que não sabiam baixar um link do e-mail. Plena pandemia, revolução digital. E eu dizia, vou mandar um link para o seu e-mail, você baixa, é de uma videoaula minha, explicando como fazer. Beth, eu não sei baixar link não, como é que eu vou baixar isso? Eu cliquei e baixou, mas tá onde agora? Pois é, entendeu? E aí vem o WhatsApp, né? Para mim, a maior revolução tecnológica, digital, até o momento, WhatsApp. A gente fazia videochamada e eu ia explicando passo a passo, entra no e-mail, abre o e-mail. E aí eu pensava assim, poxa, para um empresário, né, chegar a esse ponto de não saber baixar um link, gente, vai ser muito trabalho que essa turma vai ter daqui para frente. E realmente ainda tem empresários hoje que não conseguem baixar um link, viu? Ainda tem. Ainda tem. A gente trabalha com algumas empresas que a gente teve de ensinar do zero como fazer o beabá mesmo do digital, porque não é que eles não tinham capacidade de saber, mas eles simplesmente bloqueavam, isso não é para mim, digital não é comigo, eu sou físico mesmo, meu negócio é venda física. Só que eles sentiram a necessidade, e quando sentiram a necessidade, eles já tinham um bloqueio. E quando você tem um bloqueio, seja lá em que departamento for, é complicado para a gente derrubar essa barreira. Claro. E até hoje a gente se debate com alguns empresários assim. Agora, eu acho que embora eu estou dizendo que essa mudança ela foi brusca, repentina e definitiva, antes disso nós já tínhamos os telefones, os smarts, nós já tínhamos o WhatsApp, e muitos conseguiram, né, como eu te dei o exemplo da minha mãe, e consegue hoje manusear tranquilamente. Foi uma barreira? Foi. Tinha um trauma? Tinha. Tinha medo? Tinha. Mas, enfim, mas a questão toda não é o do uso do dia a dia. A questão agora é utilizar o digital do ponto de vista comercial. Ou seja, a gente se vira. Se eu não conseguir falar com um parente, se eu pagar mico ao gravar um áudio aqui para um parente, um amigo, é uma coisa. Mas outra coisa é você se apresentar agora como empresa no mundo virtual. E aí é onde entra a T2Rs. Eu queria que você também falasse um pouco dessa agência salvadora, por assim dizer, dos leigos da internet ou da mídia. A salvadora eu agradeço. A salvadora. Mas de certa forma eu acho que toda empresa
toda agência de marketing digital hoje tem sido uma salvadora para algumas pessoas, viu, Marcos? Porque realmente, é como você falou, é um mundo completamente diferente para muita gente. Agora imagine esse mundo diferente para um empresário que depende de vendas e você não compra mais, não vai comprar mais em loja física. A Flávia ali não compra mais em loja física. A Flávia me relatou que ela só não está comprando roupa e sapato. O resto tudo agora é digital. Né? Vocês estão ouvindo a palavra de Flávia? Flávia, infelizmente, eu vou colocar uma câmera aqui. Flávia é nossa operadora aqui. Isso. Tá vendo aqui? Nossa diretora aqui do Resenha da Fé. Um abraço aí, Flavinha. Sabia nem se podia falar seu nome, mas já falei. Já tá aqui. Flávia? Então, imagine para o empresário que depende de vendas, ele ter aí, vamos dizer, 60% dos seus clientes hoje que tem o costume de comprar online. É aí que entra as agências de marketing digital, é aí que entra a T2R Marketing. Por quê? A gente faz um trabalho de marketing integrado. A gente monta uma estrutura toda de vendas digital, né? Desde redes sociais, então, Facebook. O camarada não tem nada. Nada. E às vezes tem, mas de forma grosseira. Ou então pessoal, né? Pessoal. Não vou colocar o meu nome. Exatamente. Muitas vezes pede ao filho para fazer. Teve uma vez que me perguntaram, um dia desse me perguntaram, Herbert, esse mercado digital, assim, de marketing digital, ele está saturado? Eu disse, está saturado de pessoas ruins fazendo marketing digital. Pessoas boas que realmente se dedicam, que estudam e sabem o que está fazendo, aí tem poucas. Aí se você decidir estudar, vai para cima, porque tem campo para você, tem espaço. Mas o que acontece? A pessoa tem uma loja, eu vou falar com meu filho para começar a fazer umas postagens no Instagram, movimentar o Instagram, e o cara começa a colocar fotos da loja, imagem, faz até umas imagens bonitinhas, mas não de forma estratégica, e aí que está o ponto. A gente faz um marketing integrado porque o Instagram está ligado ao Facebook, está ligado ao Google, está ligado ao YouTube, está ligado ao LinkedIn. A gente faz então, a foto está bonita, a ideia é interessante, mas a estratégia que ele está usando é legal. Eu quero aproveitar, agora vou me aproveitar da consultoria aqui. Eu não ouvi de uma pessoa dizendo, olha, não publique nada do Resenha da Fé na metade do dia. Existe um horário específico que as pessoas estão vendo. Na hora, amigos, eu pensei, poxa, mas isso não faz muito sentido, né? Só que depois eu comecei a analisar por mim mesmo. Trabalho o dia todo, não vou ficar com o telefone o dia todo pendurado. Mas chega uma hora que eu chego em casa, tomo meu banho, né? Vou comer alguma coisa, e aí é que eu vou ver. E é essa hora que todo mundo tá vendo. Aí eu compreendi o que essa pessoa estava dizendo. Outra coisa que eu quero destacar, ainda antes de você continuar, é o seguinte. Olha como é que a realidade vai mudando. Havia muitos restaurantes e porque se fechou o comércio lá em 2020 em função da pandemia, muita gente quebrou. As lojas e as grandes empresas até conseguiram se manter, mas as pequenas quebraram. É bem verdade que a quebra de um é a oportunidade do próximo. O cara sai da loja porque quebrou, o outro vai ocupar aquele espaço para abrir um novo negócio. Mas não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os restaurantes, eu acho que tiveram aí, vamos dizer assim, um prejuízo maior porque não tinha lastro para isso. Mas aí surgiu um negócio interessante dentro do marketing digital que você está dizendo aí. Talvez tenha sido até você que está ajudando esse povo. A gente recebe pessoas que vendem marmita. E sempre teve, né? O que acontece agora? Com fotos, cardápios, fotos que a gente já começa a criar água na boca só de olhar a foto. Porque você recebe o cardápio 10 horas, 10h30 para 11 horas, você já está com fome. E ela manda, então, toda uma estratégia, né? A foto, o cardápio, você ganha crédito se você compra sempre com a pessoa. Ou seja, não deixa de ser um marketing, não deixa de ser uma estratégia. Talvez não de maneira profissional, igual a sua agência faz, mas de qualquer maneira, todo mundo teve que desenvolver uma técnica. Para pessoas como essas, minhas colegas aqui, que têm a marmita, né? Fazendo marmita digital, já digo assim, né? Mas você está dizendo daquelas pessoas que tentam fazer e não conseguem. Você acha que é pior do que não fazer? Porque ela se queima no mercado? Às vezes sim, Marcos. Às vezes sim. Depende do tipo de negócio e do tamanho do negócio. Eu vou pegar uma ponga de cá desde o horário que você falou. Né? Já vou aprender. Anote aí, Flavinho, essas dicas aí. Cada negócio é um negócio.
né? E existem nichos diferentes, existem horários diferentes que são interessantes para você fazer postagens ou não. Claro. Isso a própria plataforma lhe informa. Tem lá um botãozinho de insights e você consegue visualizar o dia, o horário que foi mais acessado, se é mais homem que acessa, se é mais mulher que acessa, qual é a cidade que mais acessa a Resenha da Fé lá no YouTube. Tudo isso a gente consegue visualizar. Então, a partir daí, desses insights que a própria plataforma nos dá, a gente começa a montar uma estratégia. O Resenha da Fé, ele é mais visualizado entre 15 às 22 horas. Bom, então vamos fazer uma estratégia nesse horário aí. E vamos começar a postar os vídeos nesse horário. Tudo é estratégia. Eu tenho uma loja de roupa e o horário de boom é entre meio-dia e 2 horas. É num shopping e o povo aproveita ali, os próprios vendedores aproveitam o horário de almoço e vai ali para aquela loja para fazer uma compra, coisa e tal, e nesse horário dá um boom de vendas. Então essa questão do horário, ele é real, porém tem que observar que nem todo comércio ou nem todo produto, enfim, toda a área de atuação vai se aplicar essa regra. Uma igreja, por exemplo, qual o horário que você acessaria mais a igreja? Durante o culto. Sim. Correto? A transmissão do culto. Isso eu vou até abrir um parênteses. Nós da área de marketing, a gente fica de olho nesses horários, porque são horários importantes para a gente fazer divulgação. Aquela perseguição que você tem na... Você é. Aquela perseguição. Olha, atenção, que você gente. tem. Olha, eu não aguento aquele negócio não, viu? A gente tá assistindo aquele negócio. Você olhou uma bicicleta, meu amigo, ela vai olhar para você durante semanas ali. Mas existe uma estratégia que eu acho que você não vai dizer, mas eu vou dizer. Um colega me disse isso, você pesquisa ali uma lanterna e agora a vida toda fica aquela lanterna entrando atrás de você. E é assim, não, você vai entrar com um perfil, um outro perfil. Fica a dica aí, né? Ele não vai dizer não, viu? Tem o perfil também, no Google tem como você entrar sem as pessoas, sem os sites reconhecerem, né? Sim. Acho que é isso que ele está dizendo. Eu não sei dizer o nome ali. Eu quero usar a palavra secreta, mas não sei se é mais ou menos secreto. Me fugiu o nome agora também, mas é mais ou menos secreto. Quer dizer, se você entra, a gente usa muito isso também para investigar a concorrência, né? Tem uma loja de sapato, a gente quer investigar a concorrência, a gente entra sem ninguém ver a gente. Olha, nós estamos aqui na resenha Revelações. A T2R revelando coisas que você precisa saber. Marcos, a internet é um mundo. É um mundo. É um mundo incrível. E assim, para a gente fazer um anúncio, por exemplo, para uma empresa, inclusive eu vou abrir outro parênteses aqui. Como a gente veio para falar de marketing da igreja... É o próximo bloco. Eu vou abrir um parênteses. Talvez a igreja precise começar a pensar em um marketing mais forte para ela. Né, com os ads da vida, Facebook Ads, Google Ads. Ele tá me falando aqui desses ads, eu não conheço esses caras não, viu? A gente vai explicar. Agora, tem um negócio interessante, nós estamos falando do crescimento, do período pandêmico, e estamos falando aqui da necessidade dos empresários, enfim, das pessoas começarem a se aculturarem com a questão digital, porque ela é irreversível. Porém, todavia, há uma questão aqui importante, que é a questão segurança digital. Os bancos estão gastando fortunas para blindar os seus clientes e, vez por outra, a gente vê aí. Vez por outra, a gente vê gente sendo enganada através de links, trojans, e, enfim, vírus. Como é que vocês que trabalham na área digital, de marketing digital, como é que vocês orientam, como é que vocês próprios, né? Como é que vocês trabalham instruindo o cliente a respeito da segurança? A gente já monta uma estrutura pensando em segurança, Marcos. A insegurança, ela é em todo lugar, não é só na internet. A internet, como está com esse boom, as pessoas estão focando bastante na internet e realmente é um meio onde se alcança mais pessoas, até para se roubar. Olha o Resenha da Fé alcançando você aí na sua cidade. Você pode até deixar aí na descrição aí, ou no chat, quero dizer, da onde você está vendo o Resenha da Fé. A gente não tem ideia. Agora tem um detalhe, né? Você está falando isso aqui e eu estou aqui imaginando, querendo te fazer essa pergunta. A internet é um mundo sem lei? Não. É um mundo oba-oba, já que você disse que é um mundo, né? Não. Como é que é isso aí? Não, existe regulamentações. O Brasil está chegando também, já tem muita coisa aprovada, né? Mas hoje
Eu não vou falar palavras técnicas para ficar fácil entender. Não, você pode falar e traduzir aqui para quem está assistindo a resenha. Faz a tradução simultânea daquilo que você está... Mas olha só, você entra num site qualquer, aparece logo lá assim, ó, esse site armazena cookies. Aceita? Não aceita? Que cara é esse do cookies, cara? Porque eu conheço o cookies de comer. Tô De brincando, comer, né, gente? Mas como é... O que isso? acontece? Você entrou É no o que site, armazena, né? Fica armazenado ali para facilitar. Seus dados ficam armazenados ali. E já existe regulamentação nesse sentido. É por isso que é obrigado o site dizer que vai captar, vai armazenar o seu cookie. Do jeito que hoje é lei, é obrigado o site ter um registro de segurança na sua plataforma. Sim. É o que mudou de HTTP para HTTPS. Então, os sites que tem no início, quando você vai digitar, por exemplo, o site do Resenha da Fé é http://resenhadafé.com.br. Certo. Tem site o Resenha da Fé? Não vou trabalhar com... Não vou trabalhar com... Mas uma opção. Mas então... Somente no Instagram vamos e supor... Facebook. E aproveito já essa deixa... Você tem que se inscrever, amigo. Tem que ajudar o Resenha, tá certo? Se inscreva lá e acione o quê? O sininho para as notificações. E mais do que isso, é interessante que você participe fazendo as perguntas, comentando e compartilhando. Já fiz o meu jabá, volte para cá. Então, Marcos, hoje é uma forma de segurança do site. Antigamente era http, //resenhadafé.com.br. Hoje em dia tem de ser https, esse S significa que é um site seguro. Interessante. E aí é legal as pessoas terem cuidado com isso, que se não tiver o S, cai fora. Pode até ser um site seguro, mas não é um site confiável. Então, cai fora, vai para com o S. Quando você está trabalhando com um cliente, estruturando, por assim dizer, a questão digital dessa empresa ou dessa marca, você já tem, claro, dar a esse cliente essa segurança, essa instrução para que ele cresça dentro da segurança. Se é que dá para dizer que nós estamos seguros, né? É seguro. Porque seguro hoje, amanhã alguém inventa uma coisa que pode romper isso. É impressionante como essa turma ela tem uma inteligência para o mal que a gente não consegue acompanhar, né? Você cria uma forma de segurança hoje, amanhã eles já conseguiram driblar isso aí. Isso é fato. E não é só no mundo digital, né? Hoje o cara em shoppings, eu não sei se você sabe, mas em shopping as joalherias elas fecham um pouco mais cedo por questão de segurança. A turma tá entrando com ela aberta, tá roubando. Viu agora recentemente aí, né? Então, show de horror. Exatamente. Para fugir dessa bandidagem é complicado, seja no mundo físico ou no mundo digital. Mas as leis estão aí, estão sendo trabalhadas, cada dia que passa melhoradas. Eu acredito que vai chegar um ponto que vai amenizar, mas parar eu acho difícil, na verdade. Eu quero agora, a gente já fez toda essa retrospectiva das mídias e deu até saudade, né, gente? Mas eu quero entrar agora na questão igreja. Então nós vamos aqui ponderar o seguinte, ainda voltando, pegando o gancho da pandemia, quando houve a pandemia, os pastores, padres e qualquer outra denominação, não importa, ela se viu quase que obrigada a continuar transmitindo, a ter um contato com o seu membro, o fiel aí da sua igreja. Repito, todas as denominações sentiram isso. Algumas denominações com maior estrutura, de maior, enfim, poder econômico, por assim dizer. Verdade. Elas já tinham um sistema de vídeo, de gravação, até mesmo de transmissão. Elas não sentiram o impacto do ponto de vista do investimento, porque já tinha investimento. Sentiram o impacto, enfim, do fiel não estar mais presente. Mas conseguiram contornar isso sem muita dificuldade. Mas as igrejas menores, né, elas tiveram que correr atrás. E o que a gente viu foi um tentativa e erro. E a gente acompanhou algumas igrejas, algumas denominações, as pessoas gravando com o celular mesmo, com eco, com barulho, com ruído, de qualquer jeito. E aí a gente sabe que nessa tentativa de acerto e erro é louvável, tá? Eu não estou aqui criticando quem tentou e não conseguiu, quem sabe entregar o melhor produto, por assim dizer, né?
E claro que depois foi melhorando. Os artistas, os cantores tiveram que fazer lives e tudo mais. Ah, eu acho que essa fase mais crítica das transmissões, agora com a campanha da vacina, houve um relaxamento. Eu sempre estou dizendo aqui que vale a pena destacar que nós não estamos fora do período pandêmico. Talvez você esteja assistindo esse vídeo daqui a alguns anos e aí diz, mas já acabou. Tá, nós estamos aqui em 2022 e ainda nós estamos no final, quero crer, do período pandêmico. Então, muitos já se aprimoraram e eu quero dizer que muitos já abandonaram, inclusive, a questão da transmissão. Tá certo? Tá certo. Mas a transmissão foi vamos dizer assim, um ato emergencial que na hora precisava e que agora já não há tanto. Algumas igrejas, Herbert, elas despertaram, então, tomaram gosto pela transmissão, pela tecnologia e foram aprimorando. E hoje você consegue ter qualidade no som, na imagem, melhorar a iluminação e tudo mais. Algumas conseguiram sanar daquele jeito e agora não fazem mais isso. Mas o que nós estamos falando aqui não é tão somente do vídeo, mas nós estamos falando aqui de alcançar e de ser visto, né? Eu quero dar um exemplo de igrejas, eu não vou nem citar a igreja da qual eu sou pastor, para não dizer assim, pastor Marcos está dando o seu próprio exemplo. Mas eu tenho amigos pastores, Herbert, que dizem assim, olha, a minha igreja fica no bairro, no subúrbio, fica num bairro que... E pelo fato de eu transmitir, pelo fato de eu mandar mensagem, as pessoas começaram a frequentar. Ou seja, me acharam. Então foi um benefício. Claro que houve outros prejuízos, mas enfim, a questão do marketing para as igrejas. Claro que você, empresário da área, né, você vai dizer que é benéfico. Mas eu quero desafiar você, agora sim, de supetão, de surpresa, a você me ajudar a ponderar até onde o marketing digital para uma igreja é legal. É claro que se você vai numa loja comprar uma camisa, isso já aconteceu comigo, toda camisa que eu visto, ela vai dizer, ficou ótimo no Senhor. Aí eu fico pensando, eu acredito na opinião do vendedor, então agora eu estou pedindo a opinião do vendedor, do dono da agência, TR ou T2R, o cara que faz o marketing digital aqui em Salvador. Até onde a mídia pode ser benéfica, até onde ela pode ajudar, e qual é o cuidado, onde é o limite que as igrejas devem ter para dizer, olha, aqui você está deixando de ser igreja e agora você começa a ser um comércio, um negócio. Esse é um desafio imenso. Resenha da Fé tem dessas. Marcos, você agora... peguei. Né? Mas tem explicação. Claro. Olha só, tudo você tem de fazer muito bem pensado e com estratégias. O meu livro de cabeceira é a Bíblia. E eu acho que não existe livro mais estratégico do que a Bíblia. Perfeito. E vou mais além. Eu acho que não existe um mentor de marketing digital ou de marketing tradicional de mais excelência do que Papai do Céu. É verdade. Ele é o maior estrategista de marketing que eu conheço. É mesmo? O maior que eu conheço. Puro do Resenha da Fé. Em primeira mão. Repita. Deus é o maior estrategista de marketing que eu conheço. Então, quando eu estou pensando em estratégia, eu penso em versículo bíblico, eu penso em passagem, porque eu digo assim, minha esposa é empresária também, e a gente sempre vai em congresso, em palestras, eu digo, tudo que os caras falam está na Bíblia. Ela dá risada. Disse, toda estratégia que ele passou eu já vi na Bíblia. E eu vou lhe dar um exemplo. Existe um braço da neurociência chamada neuromarketing, que estendeu um outro braço para neurovendas. E aí tem um monte de neuros nessa visão aí. Uhum. Aí a gente vem para a Bíblia. No neuromarketing a gente trabalha com gatilhos mentais. Olha. Né? O gatilho da escassez, o gatilho da curiosidade. A gente vai para 1 João. Perdão, para o livro O Evangelho de João. Certo. Logo no início aqui, quando os senhores da lei vão lá perguntar quem é João. No verso 21 ele diz assim, perguntaram-lhes, então quem és, pois,
és tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus e perguntaram-lhes e disseram, por que batizais, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um de quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. João era primo de Jesus. Você está se referindo a João o Batista. João o Batista. Isso. Era Para primo... que você que esteja assistindo, situe na história. O João Batista era primo de Jesus. Isso me vem... Não, para lá, você está me dizendo que João Batista era o marqueteiro de Jesus. Quando você vai abrir uma empresa, olha como o negócio é mais profundo. Olha a coisa aí. Você vai abrir uma empresa, você começa a trabalhar o marketing dessa empresa antes de você abrir as portas. E aí, quando você abre as portas, você coloca uma mega promoção. E aí você espalha. Balões. Exatamente. Há lojas que contratam música. Existe um gatilho mental no neuromarketing chamado gatilho da curiosidade. O que é que esse gatilho faz? Ele lança uma promoção. Quem era especialista nisso era o Ricardo Eletro. Ele lança uma promoção para você, mas você só vai ver o que é que você vai ganhar quando você chegar lá. Você só vai ficar curioso para comprar mais barato. Certo. João Batista era primo de Jesus. Ele conhecia Jesus. Sim. Mas em momento nenhum ele disse, é meu primo. Ele disse, tem um no meio de vós. Quem? Quem é? Quem é ele? Que veio depois de mim, que realmente Jesus nasceu depois de João Batista, mas que é antes de mim, porque ele já existe desde o início dos tempos. Enigma, né? Matou os caras de curiosidade. Quando Jesus apareceu, vamos ver quem é Jesus, vamos ver quem é esse cara. Você citou o nome de Ricardo Eletro? Ricardo, né? Ricardo. A gente fala Ricardo Eletro porque associa logo a loja. E parece que Eletro é até o sobrenome dele, não é? Exatamente. Isso é estratégia de marca. Estratégia de marca. Que ele associou a marca dele ao nome dele. Mas ele dizia assim, algumas propagandas, vem aí. O que vem aí? O que é que vem aí? Faltam 15 dias. E aquilo matava, a gente roía as unhas. O que vem aí? Né? Com aqueles músicas e tal. Então, você puxou essa questão da estratégia que o próprio Deus fez, né? Anunciando a sua chegada. Claro que aí o profeta Isaías e tantos outros profetas anunciaram, né, a sua chegada, mas João Batista disse que estava perto, já estava no meio. Estava ali, né? A gente sabe que João Batista, então, era um profeta na fase transitória, né? Alguns dizem é o último profeta do Antigo Testamento no Novo Testamento. É o marketing, é a curiosidade, é acionar os gatilhos, né? Vamos voltar para a questão, então, das igrejas, e eu perguntava para você, as igrejas hoje, elas têm a necessidade, estou perguntando para o vendedor, as igrejas hoje têm a necessidade de trabalhar o seu marketing? Com certeza, Marcos. A própria Bíblia diz que a gente deve pregar o evangelho até os confins da terra. Correto? Pronto. Começando de Samaria, exatamente, indo até os confins da terra. Tem um meio melhor, pensa rápido, do que a internet para você alcançar pessoas. Uma loja alcança vendedores. Uma empresa de pneus alcança donos de carros para comprar pneus. Uma loja de sapato alcança pessoas que precisam de sapato. A igreja precisa alcançar pessoas. Divulgar a palavra. E aí eu vou até ajudar você, não deveria, mas vou ajudar o vendedor aqui, dizendo que na palavra de Deus diz assim, ó, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De maneira que se a gente, através da internet, de maneira sábia, controlada, equilibrada, conseguimos divulgar a palavra do Senhor, e agora falando de maneira geográfica, para os 4 cantos da terra,
E se a fé vem pelo ouvir e essa pessoa então tiver acesso a ouvir. Eu perguntei então se as igrejas precisam desse marketing. E você disse, olha, precisa do marketing, mas você disse precisa divulgar. Eu estou falando do marketing no sentido... Porque quando a gente fala marketing, eu posso estar errado, você me corrige. E a vantagem da resenha é essa. A gente faz aqui um papo bem solto. Quando você fala em marketing, eu tenho a impressão que ela é uma propaganda. É uma autopromoção, quando eu faço um marketing pessoal, ou um marketing de uma marca. E quando eu perguntei para você, você acha que as igrejas elas necessitam fazer um marketing? Ou seja, ela tem que fazer propaganda... Olha a pegadinha. A propaganda da sua placa, da sua denominação, da sua estrutura? Marcos, aí eu vou lhe responder, olha só, Apertando... não apenas... bicho, nunca mais vai voltar aqui no resenha. Rapaz, o cara não, me apertou. Eu tô amando isso. E eu vou lhe responder não apenas como especialista de marketing, né, mas como cristão também. A gente sabe, enquanto cristão, que placa de igreja não salva ninguém. Porém, a igreja ajuda as pessoas a entender e chegar para o caminho. Né? A igreja tem essa função. E deve ser louvado em relação a isso. O marketing digital de uma igreja ele deve ser diferente de marketing digital comercial. Né? A proposta não é você vender nada. A proposta é você levar a palavra. E aí entra a diferença. E eu acho que as igrejas precisam entrar na onda do Ads. Olha só. Né? Justamente por isso, para poder alcançar mais pessoas. Quando você divulga o seu culto, divulga a reunião dos homens, das mulheres, de um congresso que vai estar na sua igreja, você está fazendo marketing. A questão é que a igreja se limitou às redes sociais e ao YouTube para as transmissões da igreja. Então, onde é que a igreja se limitou? Aos seus fiéis. Quem segue a igreja X são os fiéis da igreja X. Quem segue a igreja Y são os fiéis da igreja Y. Agora eu entendi a necessidade. Até porque é o seguinte, há um dito que quem não é visto não é lembrado. Eu sempre brinco, né? A natureza ensina muito pra gente. Quando uma galinha põe um ovo, ou bota um ovo, como a gente diz, a primeira ação dela, o que é? Gritar. É cantar. Botei um ovo. A galinha grita. E todo mundo sabe que ali tem um ovo. Então eu fico olhando agora, vou ajudar o vendedor de novo. Eu acho que as igrejas, usando, portanto, o marketing de maneira controlada, inteligente, e de maneira moderada também, né? Ela ajuda, agora não aos fiéis, como você destacou muito bem. As igrejas hoje estão nesse patamar, eu concordo plenamente. Nós estamos transmitindo, nós estamos falando com o nosso público cativo, os fiéis. Mas se a nossa prioridade é alcançar aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, então nós temos que ir além disso. Bom, mas aí existem muitas igrejas, existem muitas denominações. Você está nos assistindo, você deve conhecer. Quem sabe no seu bairro existem aí várias igrejas. E aí, qual é? Bom, a lógica é que você tem que entrar em cada uma delas. Então, a questão do marketing, quando você se põe para a sociedade, quando a igreja se põe de maneira responsável, controlada, equilibrada, você diz, olha, nós somos uma igreja, nós cremos nisso. Nós temos ação com crianças, com adolescentes, com a juventude. Quando você deixa claro a sua atuação, dá para as pessoas a oportunidade, essas pessoas que antes não tinham acesso a esse tipo de denominação, enfim, ela diz, olha, essa igreja é diferente. Então, é uma propaganda? É uma propaganda, sim, mas ela não é uma propaganda no sentido de comércio. Exatamente. No sentido de angariar um novo membro, mas de dar oportunidade para essas pessoas a diferenciarem o joio do trigo. E Marcos, olha só, eu te falei que a agência da gente trabalha com marketing integrado. Sim. Com uma plataforma conectada à outra. A intenção é que essas plataformas girem em harmonia. A mesma coisa, a mesma ideia deve ser feito com o marketing de uma igreja. O marketing de uma igreja ele tem de estar em harmonia. Instagram, Facebook,
o site da igreja, o aplicativo da igreja tem que estar em harmonia. Por quê? Se você começa com a conscientização de que o seu trabalho de internet, o seu trabalho de marketing na internet, na igreja, né? O trabalho de marketing da internet da sua igreja, ela precisa alcançar pessoas que hoje não são membros da igreja. O que é que acontece? A sua igreja faz um trabalho, lá vai ter um culto, vai ter uma palestra, e me alcançou. Eu vi lá esse anúncio desse culto da família que vai ter na sua igreja. O que é que eu vou fazer? Como qualquer outro ser humano normal, vamos falar assim, porque hoje é normal, vai fazer. Vai dar uma olhada no Instagram, vai dar uma olhada no Facebook. Aí no Instagram tem um link do site. Aí ele já vai dar uma olhada no site. Aí ele vai dar uma olhada, tem um aplicativo, vou baixar o aplicativo. Então, existe uma investigação. Do mesmo jeito que é na parte comercial, a pessoa, antes de comprar, conheceu sua loja aqui pela internet. Ele vai olhar o Instagram, ele vai olhar o Facebook, se tem uma linha direta pelo WhatsApp, ele vai falar no WhatsApp. A mesma ideia para a igreja. Entendi. Chegou até o fiel, aliás, chegou até alguém que não é membro daquela igreja, ele vai fazer a investigação, quiçá ele entre no WhatsApp para entrar em contato com a igreja. Então você está me dizendo que aqui nós estamos avaliando os pontos positivos e esse é um ponto positivo, de maneira que a pessoa, não é que ela diga assim, eu não vou perder tempo e fazer minha pesquisa pessoalmente, mas eu consigo ter uma ideia da identidade, da seriedade, do campo de atuação, da localização, do conteúdo. Do estilo da igreja. Às vezes a pessoa tem uma tendência para uma igreja mais renovada ou mais tradicional. Até isso ele consegue ver. Não, essa igreja, eu sou mais renovado e essa igreja é mais tradicional, então não dá para mim não. Ele tem como fazer. Então essa é uma vantagem que a gente vê. Agora eu quero que você pontue. Agora você vai ter que falar contra o seu trabalho. Qual é o ponto negativo? Porque esse é o ponto positivo. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, você usou a Bíblia, naturalmente que é legal que a gente tenha essa troca, né? Até para que você que esteja nos vendo, perceba que nós estamos falando isso baseado, né, na palavra de Deus. 1 Coríntios, Paulo escrevendo a sua primeira carta, capítulo 10, verso 23. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aí a questão é, estamos na era digital, vamos transmitir, vamos fazer um marketing, vamos levar o nome do Senhor. Vale a pena? Tudo é permitido? Vale a pena, de repente, fazer isso? Nós estamos aqui só vendo o lado positivo. Mas será que nessa corrida desenfreada, como o próprio Paulo diz, olha, tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo vai edificar. Qual é o limite? Quando é que esse marketing passa a ser negativo para as igrejas? A gente falou de estratégia no início do bate-papo. E sem estratégia você acaba indo a alguns limites que passam a ser negativos. Por quê? Porque tem coisas que só quem é cristão consegue entender. Tem coisas que só quem é do candomblé consegue entender, tem coisas que só quem é do espiritismo consegue entender. E quando você começa a divulgar tudo dentro de uma igreja, vai chegar algumas coisas para pessoas que não são cristãs, vai dizer assim, poxa, mas isso acontece dentro de uma igreja? Aí é um ponto negativo. Vou lhe dar um exemplo. Tem algumas igrejas mais renovadas que fazem eventos mais festivos, sim, com jovens principalmente, né? E faz um baile. Minha filha um dia desse participou de um evento só com meninas, né, da igreja, e foi um dance assim com neon, assim, foi bem interessante. Houve uma pregação lá, né? Tudo com criança. Foi uma criança de 11 anos que pregou. A líder da célula é uma criança também que convidou ela. Então, tudo ali com crianças entre 9 e 13 anos. Eu vou filmar um negócio desse? Não vou. Por quê? Porque eu entendo o contexto. Então, nem tudo me convém. Nem tudo convém. Mas se Posso chegar... fazer, mas pode não convém. fazer. Se chegar a
uma família, vamos supor, né, não cristã, que não entende aquele contexto, por que aquelas meninas estão fazendo aquela festa, foi uma comemoração de retorno da célula, Sim, né? sim. Aí vai dizer, ó, mesma coisa de estar no mundo, tá dizendo que tá na igreja, para que tá na igreja, tá fazendo festa, tá Mas dançando? não entende o contexto, né? Não entende o contexto. Eu quero, inclusive, mais uma vez lhe ajudar. A gente está construindo essa ideia junto, mas eu identifico um ponto. Os pastores, e aí vou falar como pastor, os pastores antes falavam para o seu rebanho. As pessoas vinham numa igreja, 100 pessoas, 200 pessoas. E claro que nós temos um visitante e o outro, e a ideia é que tenha visitante. Então, como é que as igrejas normalmente fazem? Olha, o culto de manhã, característica de cada igreja. Isso varia de igreja para igreja, de estado para estado, enfim. Cada situação é uma situação. Mas há igrejas que domingo pela manhã a presença é muito maior dos fiéis. Raras são as vezes que vem um visitante. À noite vem mais visitante. Então, o pastor decide, naquele momento, em dar uma palavra mais doutrinária, uma correção. Então, se isso cair de maneira equivocada ou ser interpretada de outras maneiras, então hoje nós estamos aí, inclusive pastores já respondendo processo civil, gente aí em dificuldade da questão jurídica, por quê? Porque ele vai tratar assuntos de ideologia de gênero, mas vai tratar não de maneira, não porque ele está discriminando, porque ele está falando lendo a palavra de Deus. Ponto. É uma questão, inclusive, pétrea da nossa Constituição. Eu tenho o direito de acreditar e de pregar aquilo que diz a minha confissão de fé, nesse caso a Bíblia, em especial os pastores. Então nós sabemos disso, o membro sabe disso. Mas quando isso é filmado, quando isso cai na mídia, aí é um reboliço, é um destaque. Então eu vejo também que o acesso às redes digitais, às mídias sociais, se não souber fazer isso, como eu estou aqui dizendo, com inteligência, com estratégia, com sabedoria, com equilíbrio, né? Com muito temor da parte do Senhor, de maneira bastante responsável. Então você, em vez de você levar a palavra de Deus além das paredes da igreja, você está levando a um escândalo, você está fazendo um desserviço, querido pastor, querida denominação, igrejas, nós estamos fazendo um desserviço. Mas aí o que é? Não vou falar? Não, você pode falar usando a estratégia. Como você disse, né, Herbert? Então, de repente, você não vai transmitir, né, um aviso, alguma coisa assim. Então, nós temos que entender e respeitar a opinião alheia, o contraditório. Então, você está ouvindo aqui o Resenha da Fé, tem coisas que talvez você não concorde. Eu respeito exatamente a quem está ouvindo, a quem está participando. E essa é a ideia, inclusive. Então, esse cuidado, eu acho que as igrejas, as denominações, e isso não está só no âmbito protestante, né? Que é o nosso caso batista, nosso meio batista. Mas a gente vê muito padre, e eu começo a olhar que eles já estão, assim, literalmente entrando nessa, como é que vamos dizer, nessa vibe, né? Olha aí, eu todo moderno falando. De denunciar mesmo, de protestar, usar então as redes sociais. Então, se você for protestar, como alguns padres, alguns pastores, ok, mas tenha consciência e tenha a responsabilidade do que você está dizendo nessa mídia, não é só para você. Nesse exato momento, nós estamos aqui na resenha, no estúdio da resenha, mas ninguém tem ideia de quantas pessoas estão ouvindo e estão acompanhando essa resenha e que talvez não concorde com a gente. Então, nós temos que ter isso. Eu acho que o ponto negativo da mídia é você tem que entender que quando você fala, você não fala só para o seu rebanho, só para a sua panela, você está falando para o planeta e mais, Herbert. E aí tem um risco que nós vamos falar aqui, é que essa mídia, ela pode ser, primeiro, mal interpretada, ela pode ser manipulada, cortada, emendada, enxertada, e ela vai ficar para a posteridade. Então, quem é que tem o poder de tirar o Resenha da Fé do ar? Por força de justiça, portanto, aí o YouTube vai tirar, ou o próprio Resenha da Fé. A equipe técnica da Resenha da Fé é que pode tirar. Ou seja, é uma mensagem que vai ficar não se sabe quantos anos. Que tamanho é o espaço da internet, Herbert? Infinito. Infinito.
Agora, teologicamente, eu vou dizer que não é infinito, né? E só Deus é infinito. Mas vamos lá, é bem verdade. grande. Bem grande, enorme. Essa é uma pegadinha a gente faz com as crianças. O espaço é infinito? Não é infinito, é finito. Mas enfim, nós entendemos que não há um lugar assim, já deu. Não dá mais para postar nenhum vídeo, porque já está cheio. Então, nós também temos que ter essa consciência, né? Você que está atuando, que é o especialista em mídia digital, eu sei que você tem essa consciência. E olha que gostoso, né, gente? Nós estamos falando então com Herbert Rangel, que é cristão batista, e não é por fato de ser batista, não. É cristão. Tem essa consciência de quando vai vender o seu produto, vai vender o seu produto, né? Não deixa de ser sua prestação de serviço. Ele tem essa consciência e tenho certeza que ele instrui ali os seus clientes a respeito disso. Então, marketing digital e igreja tem seus prós positivos, porque nós conseguimos, então, expandir o evangelho, como Jesus disse, olha, ide por todo o mundo, começando ali de Israel, Judeia, Samaria, e até então você consegue ir até... Ok, nós estamos alcançando, estamos cumprindo o ID do Senhor, divulgando o evangelho, o amor, através das redes sociais. Beleza. E aí nós temos a T2R aqui para lhe ajudar a você propagar isso de maneira profissional, responsável, estratégica. E com suas limitações. Fantástico isso, né? Marcos, e eu acho que você entrou numa vibe aí, olha eu também, né? Palavra bonita, né? Você entrou numa vibe aí importante. Eu acho que os pastores, os líderes de forma geral, eles vão ter de pensar mais, ter mais sabedoria na hora de montar o seu sermão, porque justamente para não alcançar. E hoje a gente fala uma coisinha, para a gente não é nada demais, mas as pessoas já interpretam de uma forma diferente, distorcem isso aí, né? Então, alcançar pessoas é o objetivo. Até os confins da terra. Mas a gente tem de fazer isso com sabedoria e agora mais do que nunca. Se a gente vai falar de uma forma mais aberta do que a palavra está dizendo, a gente fala para os nossos fiéis, desliga a internet. Vamos falar aqui para a gente. Se a gente quer alcançar pessoas, se uma igreja vai fazer um movimento em pleno carnaval, agora não teve mais, né? Mas antes, todo carnaval, algumas igrejas iam fazer o movimento. Esse movimento era pensado antes. Era estrategicamente pensado antes. Agora, né? O que você está dizendo, você está dizendo nós não estamos dissimulando. Preste bem atenção para que você compreenda. O que Herbert está dizendo é que os pastores de qualquer líder, seus padres, qualquer líder religioso, ao subir num púlpito, precisa subir com responsabilidade. Com responsabilidade, isso. É formador de opinião. Talvez eu tenha me expressado errado. Foi bom você tocar nesse ponto. O grande lance é esse. Nós não estamos aqui como um avatar. Ó, eu aqui, ó. Não é um avatar. não é alguém que está dissimulando, dizendo uma coisa para a câmera e dizendo outra coisa aqui. Eu estou dizendo que é a questão do respeito, inclusive, pelo próximo. Olha, eu não concordo com tal coisa. Por que eu não concordo? Porque a palavra de Deus diz que é pecado e eu entendo que é pecado. Mas eu não odeio você que comete esse pecado. E você é livre para continuar cometendo. Ok. Né? Então, eu vou continuar te respeitando e te amando da mesma forma. Ok. E você vê várias passagens em que Jesus, né, que esteve num período patriarcal, onde a religião da época, o judaísmo, não permitia que os homens falassem com as mulheres, tocassem mulheres. Prostitutas, então, era pior. E Jesus esteve com prostitutas. Jesus esteve no meio de bêbados, de comilões e beberrão. Ele mesmo foi chamado de comilão e beberrão. E quebrando, respeitando. Ele concordava? Não. Claro que não. Então, esse é o exemplo. E que nós devemos tomar ao exemplo de Jesus, amigos e irmãos, para usar, então, a mídia social. Como diz Paulo aqui. Tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma dessas coisas. Paulo ainda vai dizer, quer comais, ainda aqui mesmo, no verso 31.
Se você quer acompanhar e quer anotar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Paulo está aqui explanando a respeito de comida, tal comida pode, tal comida não pode, essa comida pode, os judeus não comiam carne de porco. Aliás, é uma delícia carne de porco. E Paulo diz assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para glória de Deus. Quer usar mídia? Usa mídia para a glória de Deus. Quer melhorar a sua performance em alcançar vidas, em divulgar, quem sabe, a sua igreja? Olha, do ponto de vista geográfico, eu estou em desvantagem porque não é na rua principal. Use, contrate aí a T2R. Olha a propaganda o pesada empresário aí, né? Jabá. Depois eu vou ganhar essa cultura. A resenha já garantiu aqui. Mas faça isso. Faça isso. Então, a ideia de trazer você aqui, além de ser um grande amigo, é um especialista nessa área. Nós, pastores, as denominações precisam ser instruídas. Talvez eu esteja dando para você uma ideia de um novo produto. Que produto é esse? Um treinamento para os pastores, para os líderes, seja padres, não importa a denominação ou o credo, mas um treinamento para essa liderança. Como se comportar nessa nova geração de mídias sociais. Não é legal isso aí? Perfeito, perfeito. Eu sou o primeiro inscrito aí. Mas é verdade, Marcos. O que eu vejo nas igrejas, é como eu falei, né? A igreja hoje faz mídia social para os fiéis, né? Para os membros. Eu acho que está faltando espalhar um pouco isso, mas com muita responsabilidade. Quando você sai das quatro paredes da igreja, a responsabilidade aumenta, o compromisso aumenta, a sabedoria também tem de aumentar. Né? Porque aí você começa... É a mesma coisa de você sair para evangelizar na rua, só que você vai acabar alcançando mais pessoas se você está na internet. Mas é a mesma coisa. Você pega um bêbado, você tem de se comportar com ele, falar com ele de uma forma. Você vai para uma prostituta, você tem de falar com ela de uma outra forma, com a criança, o idoso. Cada pessoa você vai falar de uma forma. A internet você não tem como visualizar com quem você está falando. Então você tem de falar de uma forma generalizada, mas sempre com muito respeito e com muito cuidado, para ao invés de você atrair pessoas para vamos dizer assim, é a expectativa e o objetivo do pastor, atrair pessoas para a palavra de Deus, para o caminho do Senhor. Mas você pode também repelir essas pessoas, você pode afastar. Às vezes uma pessoa que já tem alguma coisa contra a igreja, e às vezes uma palavra que o pastor fala na internet acaba de afastar essa pessoa. Então tem que ter muito cuidado nisso. Aí nós temos a palavra bendita e a palavra maldita. Maldita. Não maldita no sentido amaldiçoado, mas mal falada, quem sabe, né? De maneira... A intenção pode ser a melhor possível. E eu quero encerrar agora com o último bloco, com a última questão dessa resenha, para falar da concorrência. Então, do ponto de vista das igrejas, das religiões, das denominações, de um tempo para cá, nós também, da mesma maneira que houve uma evolução e um crescimento espantoso do ponto de vista da mídia, também isso está acontecendo em novas religiões, novas igrejas e com nomes que a gente não consegue, muitas vezes até vira motivo de piada, né? Até dentro da Igreja Católica há um segmento mais carismático que se utiliza muito mais das mídias sociais. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. O viés carismático hoje está ali, né? Tem vários padres aí, padre show, né? Sem ofender. Tem os pastores show também. Tem os pastores shows aí, né? E que arrastam multidões. E a gente percebe essa, vamos dizer assim, essa concorrência que é normal no mercado, nas lojas, nos mercados, em todos os segmentos comerciais. Com a mídia, com essa abertura, com essa facilidade, com essa abrangência, com essa visualização, não desencadeia também, não acirra, não aguça essa concorrência. E agora estou falando do âmbito de igrejas. Uma igreja ou uma denominação, sobretudo aquelas que têm um poder econômico, então se sobressai, e as menores de não, eu também quero divulgar, eu não quero ficar para dentro. Isso não vai acirrar, correndo o seu risco de nós, então, perdermos o foco
que na verdade, como disse Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para qualquer coisa. Será que não corremos o risco, as igrejas, sobretudo as evangélicas, as protestantes e sobretudo, especialmente as igrejas batistas, nós não corremos o risco de tentar alcançar e alcançar cada vez melhor, com mais estratégia, com mais... Nós não vamos nos colocar numa concorrência e que isso vai perder nosso foco? Apertei mais ou menos. Marcos, é fantástica essa sua colocação, cara. Porque a gente não pode confundir fiel com cliente. Né? São duas coisas completamente diferentes. E é claro que a igreja que tem um potencial, um poder aquisitivo maior, tem mais condições de atrair mais fiéis para ela do que uma igreja que tem um potencial menor. Porém, a internet está aí para uma concorrência leal. Às vezes a igreja tem apenas um celular e aplica estratégias de atração de clientes, é a força do hábito, de fiéis mais assertivas do que uma igreja que tem um potencial aquisitivo maior, um super equipamento, mas não aplica estratégias corretas de marketing para atrair novos fiéis. E às vezes aquela igreja pequenininha consegue ter um crescimento maior. O que eu tenho visto em igrejas ultra grandes aí, tem igrejas mega power, né, das galáxias, e elas têm contratado realmente agências para trabalhar com a parte de marketing. Ó, eu não vou apertar vocês e qual igreja ele contratou. Não vou entrar nesse detalhe. Vou lhe poupar. Tá certo, por favor. Mas tem igrejas que contratam empresas de marketing que trabalham junto com o pastor e que foca e que vê uma vertente e faz estratégias de YouTube com o pastor e faz estratégias de marketing nas igrejas. E essa igreja, assim, tinha 20 mil membros e hoje tem 40, tem 60. Tudo voltado, sem falar na expectativa de ganho que o YouTube, por exemplo, dá. Né? Uhum. Igrejas que têm milhões de seguidores no YouTube. Nós nem vamos entrar também numa outra questão que você me está despertando aqui, gente. A monetização. Não vou entrar, mas me dá vontade de perguntar ao especialista o que você acha, as igrejas, essas de 20 mil, imagine, 40 mil, quanto é que começa a monetizar? A partir de 1.000? A partir de 1.000, mas tem uma jogada aí, que além das visualizações, tem o tempo de visualização do vídeo. Agora, né? Imagina uma igreja com 40 mil. Não vou entrar, mas me dá vontade de perguntar. Eu sei que você está louco para perguntar isso aqui. Não é viável, então, essas igrejas também reverter. Mas esse é um outro assunto que nós vamos trazer para uma outra rodada da resenha aqui. Eu quero, então, finalmente chegar a uma conclusão. Olha o gatilho da curiosidade aí. Tá vendo aí? Tô deixando você ali. As igrejas, sobretudo as pequenas, porque as grandes já estão, e eu acho que vai ser irreversível, não vão voltar. Nem de transmitir, nem de fazer no Instagram e tudo mais. Mas as pequenas, as que, vamos dizer assim, não é que se recusam, mas não acordaram, não despertaram, aquelas bem pequenas, lá no bairro, pequenininha, elas estão fadadas. Elas estão fadadas a fechar as portas. Não digo fechar as portas, porque a Igreja de Cristo jamais vai fechar, mas elas estão fadadas a mais cedo ou mais tarde entrarem nessa jogada. Eu acredito que sim. Como você falou. Ainda que ela se recusa, ela diz, não vou. Um caminho sem volta. Isso aconteceu muito no início da pandemia, não só com igrejas. Com várias pessoas, com empresários, com donas de casa, e com jovens, com adultos. Meu pai, ele hoje está com 77, mas antes da pandemia, ele já gostava do celular, né? E ele foi passar um final de semana na ilha, e eu conversando com ele depois, eu disse, e aí pai, como foi? Ele disse, fiquei desconectado. Eu disse, olha, rapaz, o velhinho ficou desconectado. Mas o que acontece? Vai chegar um momento que vai ser impossível a igreja ficar desconectada. Se ela ficar desconectada é porque realmente, eu não sei, eu acho que a intenção dela é ficar só naquele bairro com os fiéis que tem. E eu não sei, eu tenho certeza que a proposta do evangelho não é você ter 10 pessoas na sua igreja
Aí vira um grupo familiar, vira uma célula, né? Fecha a igreja e vamos fazer uma reunião em casa. Entendi. Eu acho que o importante... Esse é o seu ponto de vista. Agora eu vou te colocar uma situação aqui que você que vai amar. Você acha que o apóstolo Paulo, estamos lendo aqui a primeira carta de Paulo, né? Você acha que o apóstolo Paulo, e eu digo ele porque ele foi o mais ativo entre os apóstolos, não é que os outros não faziam, naturalmente que sim. Mas Paulo se deslocava, fez várias viagens missionárias de distâncias até hoje muito longas. Ele não fez avião, fez a pé, navio e tudo mais. Se o apóstolo Paulo hoje estivesse aqui em 2022, olha, ele seria alguém que ia utilizar as redes sociais, ele seria alguém que teria um canal. Como é que você acha que ele faria isso? Marcos, se ia ter um canal, eu não sei, mas que ele iria usar as mídias, ia. Porque ele escreveu cartas. As cartas chegaram até nós. Nós estamos com ela aqui agora. Imagine o apóstolo Paulo, eu, servo do Senhor Jesus Cristo. Ou com um canal no não YouTube. Escolhido por mãos de homens. Imaginou que legal? Um canal ele dizendo, tô falando aqui para os corintos. O povo aí dos corintos. Tô falando aqui pro povo dos Estados Unidos. Tô falando pro povo da Rússia. Agora eu vou deixar você um pouco mais alegre ainda. Então, a escrita, o pergaminho, né, era a mídia social da época? Era a mídia social da época. E conseguiu chegar até a gente. Imagina a internet. E aonde nós vamos chegar com a mídia de hoje? Marcos, você já ouviu falar em metaverso, né? Sim. E eu acho que vai ser um passo grandioso para as igrejas, inclusive. Porque o metaverso ele vai possibilitar você estar naquele ambiente, mesmo você estando em casa. Eu vou até abrir um parênteses. Viu? Tem muitos membros de igreja que têm condição hoje de ir para a igreja e preferem assistir o culto no YouTube. Inclusive, eu quero falar com você que fica em casa, vou puxar sua orelha, venha para o culto. Exatamente. Eu ia dizer justamente isso. Se você pode ir para a igreja, vá para a igreja. Primeiro que a energia lá é completamente diferente. Né? Em casa você levanta para comer um biscoito, levanta para tomar um café. E outra, é bíblico, você tem que congregar. Tem de congregar. Então, mas essa questão do metaverso é uma questão, agora eu vou acionar o gatilho da curiosidade. É um assunto que nós vamos tratar aqui no Resenha da Fé. Já tá agendado aí. E ele tá perto, viu, Marcos? Aliás, já tem. As pessoas já estão usando aí, quem tem um poder aquisitivo maior. Viu, Herbert, é onde eu digo para você que a igreja deve se utilizar de todos os recursos. Paulo disse que ele se fazia de louco para alcançar os loucos. Jesus, né? Então, Jesus também teve essa estratégia de andar com os menos favorecidos, enfim. Então, eu acho que a igreja, cada cristão deve se utilizar, e aí eu vou bater de novo na tecla, com responsabilidade, com estratégia. Então, o metaverso é um assunto, até combina, metaverso é um assunto controverso, né? Que nós vamos ter que tratar, que nós vamos ter que definir. Eu tenho... não vou expor aqui a minha posição no metaverso, porque você vai assistir o próximo episódio, né, que nós vamos estar gravando a respeito disso. Mas aí, repito, existe vantagem e desvantagem em absolutamente tudo. Tudo. Mas há de se medir, há de se colocar na balança isso. E outra, nós temos isso aqui, ó, como nosso guia. Será que se eu procurar aqui eu vou achar metaverso? Mas também não vou achar digital, não vou achar tal. Olha que eu achei estratégias de marketing. Que bom. Herbert, eu queria que você então fizesse suas considerações finais, faça a sua propaganda aí, da T2R, para quem está nos assistindo. Vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode ter acesso. Olha, gostei. Como é que eu falo com Herbert? Poxa, eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja, como é que eu faço isso aqui? Vai ter uma igreja. Uma igreja. Faça aí suas considerações finais daquilo que você trabalha. Fique à vontade. Marcos, mais uma vez, eu preciso falar da minha alegria em estar aqui com você. Essa proposta da Resenha da Fé, uma ideia fantástica. Né? Antes desse nosso bate-papo, você me falou de onde surgiu, eu achei mais fantástico ainda, que você teve esse insight aí. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Assim, a gente fica feliz quando vê o crescimento de uma pessoa, de um amigo,
E quando a gente vê que o amigo ele tá mais alto do que a gente imagina, né? Não, E eu nunca imaginei, vou lhe ser sincero, ver Marcos Chevitsky o coroa Marcos Chevitsky tá aqui com um canal no YouTube de podcast fantástico. Então, estou muito feliz por isso. Eu também não me imaginava estar nesse mundo, não estou. Sim, né? verdade. Mas Deus coloca a gente onde a gente menos imagina, né? Eu considero, a gente considera que é uma prestação de serviço, é uma ajuda ao próprio reino, né? Não, é verdade. E assim, a gente está lá com a T2R, é uma agência, como eu falei, de marketing integrado. O objetivo da gente não é só faturar, pelo contrário. A gente acha que a gente tem um conhecimento que a gente tem como ajudar pessoas através do nosso trabalho. Ajudar comerciantes, ajudar empresários, ajudar vendedores. A gente dá treinamento para vendedores também de vendas online. Então, o nosso objetivo é ajudar pessoas. É claro, precisa faturar, precisa até para que a empresa possa andar. Claro. Mas o objetivo maior, desde que surgiu, é ajudar pessoas. E veio justamente em um momento em que, batendo um papo com o Thiago, eu disse, pô, Thiago, tá um momento tão difícil, né, no mundo, né? Foi início da pandemia. A gente está vendo aí pessoas quebrando os negócios e a gente está vendo outros negócios crescendo. A gente cuidou de empresas que vendeu mais na pandemia do que fora da pandemia. Então, a gente precisa ajudar essa turma. Então, eu trabalhava com marketing digital e o Thiago trabalhava com marketing digital. O Thiago é meu filho. Uhum. E aí a gente resolveu unir força. Não, pai, vamos montar uma agência. Vamos unir. Aí eu disse, bora. E a gente montou essa agência com o objetivo justamente de ajudar pessoas. E agora você já me veio com um nicho diferente, né? Olha aí. Igrejas. Participação. Né? E eu vou pensar nisso com muito carinho, porque esse bate-papo abriu os meus olhos para entender que talvez as igrejas precisem também de um direcionamento para alcançar pessoas além das quatro paredes, além dos seus fiéis, dos seus membros, alcançar outras pessoas, não para encher a igreja, mas principalmente para levar a palavra de Deus. Né? E a gente está aqui aberto. Quando você quiser convidar, vai ser um prazer estar aqui de novo. A agência também está aí de portas abertas. O que vocês precisarem aqui, a gente, né? Então você sabe que pode contar. Chamou, o amigo está ali, né? Muito bem. É um prazer estar aqui. Deus continue abençoando grandiosamente sua vida, esse projeto, a sua igreja, os membros da sua igreja, a sua família. Eu sei que ele tem coisas maravilhosas, grandiosas para você. Muito e bem. eu quero estar acompanhando isso aí tudo de pertinho. Você vai voltar em outras oportunidades, nós temos muito assunto para tratar ainda. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Você é alguém especial para nós aqui. Obrigado. E é um especialista na área. Então, se você que está nos assistindo, você chegou até o final, não chegou? Legal? Gostou? Não esqueça de se inscrever, tá certo? Coloca aí que você gostou nos comentários, acione o sininho, nos ajude a divulgar conteúdo. Toda semana tem um conteúdo novo, tá certo? Então esteja aí sempre atento, compartilhe e nos ajude a trazer mais profissionais, mais assuntos, tudo voltado na área da nossa fé, do cristianismo, que eu tenho certeza que vai ajudar. Pessoal, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu legal aí, de apertar o sininho. Isso ajuda a esse vídeo chegar a pessoas que precisam desse bate-papo. Às vezes está precisando de uma palavra que o Resenha da Fé está levando. E quando você dá um simples clique ali no legal, nada, gente. Não dói. E você consegue fazer com que o YouTube distribua esse vídeo para outras pessoas que precisam desse bate-papo aqui. Escute o especialista. Tá vendo aí? Não é eu que tô falando, é o especialista. Gente, até a próxima. Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês.